Bom dia. Nono ano, nós vamos agora começar com um novo filósofo, que é Søren Kierkegaard. É um incrível filósofo. Vocês vão ver que é bem singular a filosofia dele. Ele começa fazendo uma crítica à filosofia de Hegel, que nós vimos até a semana passada, porque, de acordo com Kierkegaard, a filosofia hegeliana não consegue compreender a existência do ser humano, sua angústia e seu desespero. É muito diferente quando você olha, você vai ver que Kierkegaard e Nietzsche, depois nós vamos ver Nietzsche também, são os mais interessantes nessa questão do existencialismo, tá? Olha aqui, ó. Ele é dinamarquês, Søren Kierkegaard, de 1813 a 1855. Ele contesta a supremacia da razão como um único instrumento capaz de estabelecer a verdade, tal como Hegel o havia proposto. Como pensador cristão, defendeu o conhecimento que se origina da fé. Então ele afirmava que a existência humana ela vai possuir 3 dimensões. E depois, mais à frente, ele vai falar que os problemas da relação existencial do ser humano com o mundo, consigo mesmo e com Deus. Aí ele aborda também esses 3 fatores. Então, aqui voltando, ele afirmava da existência humana, ela possui 3 dimensões, que, segundo ele, é chamada de dimensão estética, dimensão ética e dimensão religiosa, que são fases que ele fala que o ser humano passa. O ser humano vai... Desculpa. O ser humano ele vai passar por essas fases. Então, vamos ver. Estética, que é quando o ser humano ele se preocupa com o prazer. Ética, na qual se vivencia o problema da liberdade e da contradição entre o prazer e o dever, tá? Então, a primeira fase é a estética, busca o prazer. A ética, ele vai viver nessa contradição entre o prazer e o dever. E a dimensão religiosa, que é marcada pela fé. Até aí é muito tranquilo. Aí ele põe assim, ó, de acordo com ele, cabe ao ser humano escolher em que dimensão viver, já que se trata de dimensões excludentes entre si. Essas dimensões podem ser entendidas também como etapa pelas quais o ser humano passa durante a existência. Primeiro viria a estética, depois a ética e, por último, a religiosa. E que ele põe essa religiosa como a mais elevada. E aí, então, os filósofos e quem trouxe a filosofia de Kierkegaard fala que o escrito de Kierkegaard possui grande beleza literária e tratam de temas estranhos à objetividade científica de sua época. Aí, o que ele trata? Como sofrimento, angústia e desespero. Porque, segundo ele, não podem ser entendidos pela razão. E se você for olhar, é muito interessante mesmo, mas ele vai abordar o sofrimento, a angústia e desespero. E daqui a pouco vocês vão ver como que ele aborda disso. E aí é nesse sentido que Kierkegaard influenciará as chamadas, então, correntes irracionalistas e existencialistas,
Por quê? Porque ele vai colocar a questão da verdade a partir do processo da existência. Porque, segundo ele, nenhum sistema do pensamento consegue dar conta da existência ampla e única da vida individual. Então, claro, se ele é um cara existencialista, ele vai muito contra a quem é racionalista. Então, ele vai opor a essa filosofia sistemática de Hegel e seu caráter abstrato. Ele procura encarar, então, as condições específicas do ser humano e incorporá-las às reflexões filosóficas. Por isso, ele é considerado o pai do existencialismo. E aí, então, em sua obra, Kierkegaard procura analisar problemas de relação existente do ser humano com o mundo, consigo mesmo e com Deus. E tem outros autores que revela e coloca uma parte da literatura dele que vai falar, vocês vão ver agora, que o ser humano, ele é marcado muito pela angústia. Nós somos marcados muito pela angústia. E isso acontece por quê? Porque no decorrer, no caminhar da nossa vida, a gente vai ter nós vamos ter no andar as escolhas. E devido a tantas escolhas que existem no decorrer da nossa vida que nós vamos ter que fazer, isso vai trazer uma verdadeira... vai trazer, então, essas várias escolhas vai acabar trazendo uma angústia muito grande. Mas não tem como parar. E tem que fazer a escolha. Conforme a escolha que você fizer, você tem que seguir. Não adianta parar. Se for uma escolha que acabou você fazendo errado, você continua andando. Por quê? Porque logo depois vão ter mais escolhas que você vai ter que fazer também. E aí, então, não adianta você parar e nem ficar olhando para trás. Só vai acontecer isso quando você se deparar com novas escolhas, você olha para trás para saber, para não errar novamente nas novas escolhas. E nem ficar pranteando parado. Tem que seguir. Aí, aqui ele coloca também de uma maneira muito bacana. Ele põe assim, a relação do ser humano com o mundo, ou com outros seres humanos e a natureza. É dominada, então, a relação do ser humano com o mundo, que é tudo que envolve natureza, outro ser humano, qualquer coisa. Então, é dominado pela angústia. A angústia é entendida como sentimento profundo que temos ao perceber a instabilidade de viver em um mundo de acontecimentos possíveis, sem garantia de que nossas expectativas sejam realizadas. No possível, tudo é possível, escreve Kierkegaard. Assim, vivemos em um mundo onde são possíveis tanto a dor quanto o prazer, o bem como o mal, o amor como o ódio, o favorável como o desfavorável. Por isso é esse momento que traz tanta angústia. A relação do ser humano consigo mesmo, segundo ele, é marcada pela inquietação e pelo desespero. Isso ocorre por duas razões fundamentais. Ou porque o ser humano nunca está plenamente satisfeito com as possibilidades que realizou, ou porque não consegue realizar o que pretendia, esgotando os limites do possível e fracassando diante de suas expectativas. E, por último, a realização do ser humano com Deus. Aí ele fala que seria talvez a única via para a superação da angústia e do desespero. Contudo, ela é marcada pelo paradoxo de ter que compreender
pela fé o que é incompreensível pela razão. É muito bacana, né? Então, até a live, gente.